De um trigo, mil e uma farinhas. Você já ouviu essa expressão? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos pensar que nós estamos trabalhando com um único grão de trigo. Estou ele com meu amigo aliado aqui. E aí a gente tem um processo de moagem, né? Então o que acontece lá dentro do moinho? O moleiro recebe aquela safra e daquele grão de trigo que ele está trabalhando, ele vai tirar várias farinhas de trigo. Quantas farinhas você já tirou, moleiro, que você está assistindo aqui? Me conta aqui nos comentários. São muitas farinhas. E aí, então, a qualidade dessas farinhas são completamente diferentes. Farinhas centrais são muito diferentes de farinhas de extremidades. E, fora isso, o moleiro tem um bando de cano dentro do moinho. Você já viu a estrutura de um moinho? Gente, é um labirinto de cano. É cano para tudo quanto é lado e o cara tem que ser muito bom para administrar tudo aquilo e tirar uma farinha que atenda à sua especificação. Olha aí o Creuso administrando todas as farinhas de um trigo só. E aí, então, ele tem lá, né, a engenharia dos canos, a farinha de primeira passagem, misturada com a farinha da X passagem, vai me dar a característica da Cleusa que me pediu a farinha com essa especificação aqui, que tem que ter tantos de cinzas, tanto de glúten, fale number... E aí é nessa dinâmica que eles tiram lá as farinhas. Mas eu quero falar com você a diferença que a gente pode ter de um processo de moagem da região central para a região periférica. O que acontece quando eu saio de uma extração de 40 e vou aumentando essa extração lá para 60, 65, né? Qual é o máximo de extração que você já chegou? Também me conta aqui nos comentários. Que o paraíso dos moleiros seria que a gente chegasse aí a 78, né? Mas, infelizmente, a camada da leurona não nos permite. Então, vamos lá. O que acontece com as cinzas? Se eu estou saindo da região central para a região periférica, aumenta ou diminui? Aumenta, as cinzas vai aumentar porque a parte mineral do grão está muito mais perto do pericarpo do que na região central. Então, eu tenho mais cinzas em farinhas de alta extração. A cor da minha farinha vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar se eu estiver falando sempre de farinhas do mesmo grão de trigo, da mesma moagem. Nunca posso comparar cor quando eu tô falando de farinhas diferentes, porque características de farinhas diferentes, se eu tenho lá uma farinha de um trigo hard para um trigo soft, obviamente eu vou ter cores diferentes também daquela farinha de trigo. Então não posso comparar cor e dizer assim, são farinhas diferentes, né? Eu não posso comparar cor e dizer que elas têm extrações maior ou menor, porque elas são oriundas de grãos diferentes, tá? Só posso comparar cor se eu sei que aquilo é de uma única moagem. A absorção da farinha de trigo vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, se eu estou incorporando mais fibras, né? Já que eu estou indo para a região lá da casca, consequentemente a minha absorção aumenta, porque fibra é sedenta por água. Elasticidade, aumenta ou diminui? O que é elasticidade? É a propriedade do glúten. A elasticidade, ela está muito mais interligada na região central do grão. Então, quanto mais do centro for aquela farinha, mais elástica ela é. Quanto mais da região externa eu vou indo, mais propriedade extensível eu vou trazendo e também vou diluindo aquele glúten. Porque se eu estou aumentando fibra que eu não tinha lá dentro, estou aumentando matéria mineral que eu não tinha lá dentro da farinha central, consequentemente o glúten vai ficando mais diluído. E aí eu tenho menor quantidade de glúten também. Tá, eu disse que eu tenho menor quantidade de glúten, mas e o teor da proteína? Aumenta ou diminui? Aumenta. Diminui o glúten, aumenta o teor de proteína? Sim, porque o grão de trigo, ele não é formado só por
proteínas formadoras do glúten? Nós temos 4 proteínas lá dentro. A gliadina, a glutenina, que são as formadoras do glúten, a albumina e a globolina, que são as de valor nutricional. E as de valor nutricional, elas estão mais na região externa do grão. Logo, se eu tinha 2 proteínas concentradas e eu vou incorporando mais outras 2, o teor de proteína aumenta. Mas que teor de proteína é esse? O teor de proteína total. Não são as de formadoras do glúten. Teor de fibras. Vai aumentar, né? Essa foi fácil, porque eu já tinha dado a resposta antes. Amido danificado, aumenta ou diminui? Vai aumentar, porque se eu passo por mais rolos, e se esses rolos, né, estão apertando aquela farinha de trigo para comprimir, para trazer mais e extrair mais farinha de trigo, obviamente eu vou estar machucando mais aquele grânulo de amido. Então, quanto mais processos de moagem, mais redução, mais compressão, mais amido danificado eu vou ter na minha farinha de trigo. Teor de lipídios, aumenta ou diminui? Vai aumentar. A região da casca, o pericarpo, as fibras presentes ali dentro, tem mais teor de lipídios do que a região central do grão. Então, eu preciso tomar mais cuidado com farinhas integrais do que com farinhas brancas na rancidez daquela farinha. Por isso, então, que o shelf life de uma farinha integral é menor do que o shelf life de uma farinha branca. E aí, gostou? Já deixe seu like aqui e se inscreva no canal para ficar atento aí nos próximos vídeos.